Bom dia, irmãos. Graça do Senhor sobre nós. É sempre tão difícil estar aqui. Acho que só quem sobe aqui que sabe o quão difícil é, né? Porque... E essa oração de Fernando foi, de fato, uma resposta do Senhor para mim. Que bom que o Senhor já falou no início. Eu sempre penso assim, que, por exemplo, semana passada nós estávamos reunidos, né? Recebendo ali do Daniel. E a gente tem recebido tantas palavras boas aqui, né? Tanto dos irmãos que congregam aqui, quanto dos irmãos de fora. E eu sempre fico pensando assim, meu Deus, como eu posso contribuir, né, mediante tanta gente usada pelo Senhor. E aí, semana passada, vendo Daniel assim ministrar, eu falei, meu Deus, semana que vem eu vou ministrar. E a gente se sente tão pequeno, né? Assim, e eu sempre penso assim, rapaz, se acho que os irmãos me conhecessem a fundo como o Senhor me conhece, eles não me chamavam. E aí, Fernando começou aqui, orou, né, falando que não foram eles que me chamaram, mas que foi o Senhor, né? E glória a Deus por isso. Irmãos, eu queria hoje ministrar, né, e compartilhar com a igreja, a gente poder meditar juntos sobre o capítulo 12 do livro de Romanos. Então, vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu falei isso da última vez que eu ministrei, mas a gente lê a Bíblia em capítulos e, por vezes, a gente extrai simplesmente aquela informação que está ali, mas esquecendo que esse capítulo está dentro de um contexto, que, na verdade, quando isso foi escrito como uma carta. Então, se você hoje recebe, que a gente praticamente não recebe carta hoje, né? Mas, dificilmente, se você recebesse uma carta de 5 páginas, você ia dizer assim, vou começar lendo a página 4. Não faria sentido. Você começaria a ler da página 1 até chegar na última página, para que você entendesse o contexto. Então, o que a gente vai fazer de Romanos 12, capítulo 12, é retirar, vou colocar como página, a 12ª página de uma carta, mas a gente precisa entender o contexto das primeiras 11 páginas para a gente entender o que é que Paulo trata com a igreja de Roma aqui. Se a gente for estudar, então, o livro de Romanos e começar lendo os 11 primeiros capítulos, a gente vai ver que Paulo fala muito da graça, né, da salvação. Ele vai falar que a salvação é pela graça, ele vai falar sobre a justificação em Cristo, ele vai falar, né, sobre a justiça de Deus, que a salvação vem exclusivamente pela graça de Deus, não é no nosso esforço. Paulo trata dessa temática em outras cartas. Eu ministrei, acho que a última vez que eu ministrei aqui foi sobre essa temática também, mas dentro do livro de Gálatas. E é basicamente a mesma temática que Paulo trata aqui, né? Paulo começa falando sobre o que Deus faz com aqueles que, ao invés de adorar o Criador, começam a adorar a criatura. Traz um contexto bem pesado ali no capítulo 1 do livro de Romanos, né? E fala que assim a depravação estava demais ali naquele contexto. E fala que os homens, eles mudaram a forma natural de se relacionarem, né? E às vezes a gente pensa assim, quando a coisa está muito feia, o pecado está muito escancarado, parece que... Obrigado, Sheila. Parece que Deus vai castigar, né? Essa ideia que a gente tem no imaginário comum, a gente cresce assim, né? Muitos de nós ouvimos isso dos nossos pais, por exemplo, não faz isso que Deus vai te castigar, né? E a gente vai criando aquela ideia, né, de um Deus, sei lá, eu tinha uma ideia, pelo menos quando eu era pequeno, que Deus era um velhinho, meio carrancudo, assim, né? E que do céu, toda vez que eu fizesse algo errado, ele estava vendo, porque eu cresci ouvindo isso, você pode esconder de mim, mas de Deus você não esconde. A gente ouve isso, né, de pai e mãe, a gente ouve. E a gente acha que, por estar vivendo em pecado, Deus vai lá jogar um castigo, uma coisa vai cair na nossa cabeça. Aí, na verdade, o que Deus fala, ou o que Paulo fala nessa carta, diz que Deus entregou os homens aos próprios corações. Não fala que Deus castigou eles, fala assim, eles estavam andando ali com o coração distante do Senhor, e o que é que o Senhor fez? Entregou eles ao próprio coração. Por isso que é um perigo, quando a gente ouve assim, né, às vezes tem um discípulo tal, eu estou pensando, tem isso e tem aquilo, mas meu coração diz isso, vou seguir meu coração. É sempre perigoso isso, quando você ouvir essa frase, vou seguir o coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e é por isso que Deus entregou os homens ali ao próprio coração. Então, esse é o contexto dessa carta, né? E aí Paulo vai tratar de salvação e de graça de Deus. Só que quando a gente chega no capítulo 12 desse livro, Paulo vai falar agora da vida prática. Seria basicamente, eu falei para vocês sobre a salvação, sobre a graça de Deus,
sobre justificação. Vocês foram salvos, justificados. Vocês devem viver em santidade, mas como vocês devem viver? Então, esse é o contexto do capítulo 12 de Romanos. Agora que vocês sabem que são salvos, tudo bem, mas como é que eu vivo? Então, Paulo vai falar sobre como a gente deve viver para com Deus, como a gente deve viver em comunidade de fé, igreja, e como a gente deve se relacionar com aquelas pessoas que não são da comunidade de fé, que a gente popularmente chama de mundo, né? Então, como se relacionar com o mundo, como se relacionar com a igreja e, sobretudo, como se relacionar com Deus. Quais são as implicações práticas da vida cristã? É sobre isso que Paulo trata nesse capítulo. Queria orar mais uma vez, antes da gente entrar no texto propriamente dito. Senhor, nos dá graça, Senhor, de entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda de maneira clara que o Teu próprio Espírito, Senhor, ministre ao nosso coração, Senhor. Possamos entender a Tua voz nessa manhã para a glória do Senhor. Amém? Vamos ler o verso 1 desse capítulo 12? Então, o verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo começa este capítulo com um apelo. Se você for olhar assim, rogo-vos, pois. No nosso contexto aqui seria assim, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala isso para alguém, faz pelo amor de Deus, faça isso. Então, Paulo está falando isso para os romanos, pelo amor de Deus, eu rogo-vos, pois. E ele fala o motivo de rogar, de implorar. Ele fala, eu rogo pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus. Este apelo de Paulo está relacionado a tudo aquilo que ele falou antes de chegarmos no capítulo 12. Né? Tudo isso, como eu falei, de ser salvo pela graça, você foi escolhido por Deus, você foi justificado, o justo vive pela fé. Você foi resgatado por Deus, justificado por Ele. Não há nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso tudo são textos que estão nesses primeiros 11 capítulos. E aí ele chega, em algumas versões, até esse capítulo 12, começa assim, portanto, rogo-vos, pois, não sei se é a sua versão, ou algumas, sendo assim, ou por isso, né? E toda vez que a gente vê essas conjunções assim, né, por isso, portanto, ele está sempre relacionado a algo do passado. Então, é como se Paulo, tudo aquilo que ele falou nos 11 capítulos, ele fala, pronto, né, que seria mais para a gente, assim, nordestino, pronto. Agora que vocês sabem de tudo isso, eu peço, pelo amor de Deus, se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o que Paulo vai chamar de o vosso culto racional. E a partir do 12, se a gente continuar a leitura de todo esse livro de Romanos, que inclusive eu recomendo para a igreja, leia o livro de Romanos essa semana como seu exercício espiritual. A partir do capítulo 12 vão ser instruções práticas da vida cristã. Então, a partir desse capítulo, do capítulo 12, Paulo ele traz instruções sobre obediência, sobre a maneira como um discípulo de Jesus deve viver. Agora que estamos salvos, o que nós devemos fazer? É sobre isso que Paulo vai tratar. E quando ele pede, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, né, que vocês obedeçam, que vocês se apresentem, é interessante ele colocar o motivo dessa petição dele, que é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque o que acontece é que muitos de nós, eu já vivi assim durante muito tempo na minha vida, nós servimos a Deus por medo. Não por graça, não por gratidão. Não é o que nos motiva. Então, durante muito tempo, eu praticamente cresci no contexto de igreja, né, o contato com o evangelho através da minha mãe. Eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, então eu comecei a conviver com a igreja. Isso não quer dizer que eu me converti ali, mas isso quer dizer que eu tinha vivência com a igreja. Né? E, por muito tempo, eu me pegava fazendo coisas e eu pensava, opa, eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno. Irmãos, viver assim é um desespero. Porque eu acordava indo para o céu e dormia indo para o inferno. Acordava indo para o céu, dormia indo para o inferno. Porque durante o dia você vai vivendo as coisas, você vai se deparando com o mundo, você vai sendo enfrentado pelo pecado. Muitas vezes você não vence o pecado, você vai na força do próprio braço, você não depende do Espírito Santo, e você começa a ter uma sensação de frustração, quase do tipo, esse negócio não é para todos, pelo menos não é para mim. Então, nós não podemos ser motivados pelo medo ou por sentimento de culpa. Se você serve a Deus por um sentimento de culpa, primeiro, essa sua motivação vai se perder com o tempo. Certamente, você vai desanimar em algum momento da sua caminhada. Segundo, você terá uma dificuldade muito grande para lidar com arrependimento.
Por isso que é bom sempre a gente checar em nós, em discípulos que, eventualmente, você possa cuidar. Quando a pessoa tem muita dificuldade de se arrepender, provavelmente ela serve a Deus motivado pelo medo. E por ter medo de se expor, né, medo do pecado, porque quando eu sou descoberto, aí eu vou para o inferno, então aquela pessoa começa a viver com máscara, começa a se maquiar, ela não expõe o coração, não abre o coração, porque ela vai abrir o coração, sobretudo para Deus. Uma falsa ideia que Deus não sabe de todas as coisas. Mas aí vive se escondendo de Deus, porque tem esse sentimento de culpa, de medo, e provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade de se arrepender da sua vida, dos seus pecados. E, terceiro lugar, será impossível suportar os sofrimentos da vida, porque você sempre vai achar que está sendo castigado por Deus. Então, quando acontece alguma coisinha na sua vida, você, opa, isso está acontecendo por conta daquele meu pecado, segunda-feira. Então, você sempre vai viver nesse sentimento de culpa, se de fato você não servir a Deus, se sua motivação não for por gratidão. Então, para você fazer um teste, saber se você serve a Deus por medo ou por gratidão, porque a maior parte das pessoas que servem a Deus por medo, elas estão mirando no céu. Então, eu tenho que andar aqui na linha porque eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. E aí você pode fazer esse exercício mental agora, pensar, se o céu não existisse, se quando você morresse acabou tudo, não existisse vida eterna, você continuaria servindo a Deus? Sim ou não? Essa resposta vai te ajudar a pensar. Então, se você é só motivado por medo de ir para o inferno, e uma vez sabendo que não existe inferno, isso te colocaria numa posição de distanciamento de Deus. Se você tem a motivação certa, e você fala, não, eu obedeço e eu sirvo a Deus por gratidão, por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Mesmo que não tiver céu, você vai continuar servindo a Deus por gratidão, por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele ainda fará no porvir. Então, a nossa motivação para servir a Deus não pode ser medo, mas tem que ser graça. Tem que ser pela misericórdia de Deus, tem que ser gratidão. É por isso que Paulo começa esse capítulo dizendo, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, não por medo, mas que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. É quase como se Paulo tivesse assim, por ser a graça, a misericórdia, é o motivo de vocês serem salvos, apresentem-se. Observem que Paulo nos orienta a oferecer um sacrifício. E é bem interessante porque Paulo traz essa metáfora do sacrifício, que era uma prática do Antigo Testamento. Então, se você for ler ali o livro de Levíticos, né, Números, até Êxodo, assim, tem uma série de sacrifícios, e por vezes a gente acha que o sacrifício era simplesmente para livrar o povo do pecado. Então, Jesus já foi à cruz, ele foi o Cordeiro de Deus, então não tem necessidade mais de nenhum sacrifício. E quando Paulo fala desse apresentar os vossos corpos como sacrifício, não é sobre esse sacrifício que Paulo está falando, mas existia um tipo de sacrifício onde se pegava um animal, né, sem defeito, um animal perfeito, e se entregava como uma oferta agradável a Deus, como uma oferta de adoração, de gratidão. Não era um sacrifício para a remissão de pecados. Era praticamente se você dissesse assim, minha vida pertence a ti, Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu. Então eu vou pegar um animal sem defeito, sem mancha, e eu vou sacrificar, eu vou queimar a ti. Isso era uma oferta de gratidão que a gente vê no Antigo Testamento. Então, Paulo traz essa metáfora desse sacrifício para falar aqui que significava oferecer a Deus o meu melhor como gratidão. Paulo traz essa ideia de não mais sacrificar um animal, mas se oferecer de maneira perfeita, sem defeito, sem pecado, integralmente, completamente queimada, sem, porém, você morrer no final. Então, você permanecer vivo. Então, como um sacrifício, eu dedicar minha vida integralmente ao Senhor, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Ti. Eu entrego a Ti como gratidão, sem, no entanto, você morrer fisicamente. Ofereça-se integralmente ao Senhor, não por medo, mas por graça. Como é visto nos 11 primeiros capítulos de Romano, é por gratidão mesmo, pela graça e salvação dada gratuitamente por Jesus. Sacrifício vivo é se entregar completamente de maneira sacrificial, sem, no entanto, morrer. Isso, pelo fato de a gente não morrer, de permanecer vivo, isso dá uma ideia de constância, entregar-se constantemente. Não é algo pontual, né? Como a gente tem aquela ideia da conversão. Eu fui naquele dia especial, levantei a minha mão, eu aceitei a Jesus e ali tudo começou, eu fui batizado e tal. Não é esse sacrifício. Esse é o pontapé inicial da vida cristã. Mas é diariamente se sacrificar, se entregar ao Senhor. Interessante que aqui Paulo fala de entregar os nossos corpos. E para esse contexto, aqui fazia muito sentido do século I,
quebravam a filosofia, uma filosofia platônica da época, que estava nascendo no mundo romano, não só entre os romanos, mas, né, entre os judeus, de maneira geral. O pregnosticismo, que fazia uma separação muito grande entre o corpo e o espírito-alma. Né? Então, o que é carnal do que é espiritual. Então, se tinha essa ideia, o pregnosticismo pregava que o corpo, tudo que era do corpo era muito ruim, porque se você for estudar a história antiga, você vai ver que o corpo tinha uma supervalorização. Ali os egípcios, eles enterravam, né, seus mortos e, inclusive, colocavam alimento, pertences, ouro, porque tinha uma certa importância para o corpo também, mas aqui não mais isso é quebrado. Né? Nessa filosofia aqui platônica, o que era material era ruim, tudo que é matéria é ruim, como a gente ouve nos dias de hoje. Por exemplo, você conversar com alguém espírita, ele vai falar, não, isso aqui é matéria, de nada importa, eu preciso me preocupar com o espírito para que ele volte depois. Então, isso é uma ideia que surgiu aqui nesse século I. Então, o corpo é ruim e tudo que é do espírito ou alma é bom. Então, havia essa separação. Existia uma supervalorização do porvir. Então, se o que é bom é só minha alma, eu vou pensar só lá na frente, em salvar minha alma viver eternamente. Não se tratava de assuntos relacionados ao corpo. E Paulo resgata o que está lá no início da carta. Ele começa falando de pecados ligados ao corpo. Né? Se depois você fizer esse exercício e ler o capítulo 1, ele vai falar de pecados sexuais, que são pecados que estão ligados ao corpo. Então, Paulo, aqui no capítulo 12, ele resgata, né, isso. E afirma que a gente precisa dedicar também o nosso espírito a Deus, mas que isso exige um sacrifício, que envolve o nosso corpo, consequentemente a alma e espírito, que devem ser diariamente oferecidas como sacrifício a Deus, num padrão vivo. Já falei para vocês que a gente vai permanecer vivo, não é uma morte física, mas ele fala que é um sacrifício santo e agradável a Deus. A gente já sabe disso. Santo significa separado, né? Isso era a qualidade desse sacrifício. Separado, diferente, com qualidade. Ou seja, Paulo está falando, vocês foram separados para isso. Se sacrifiquem a Deus. Isso é uma oferta agradável a Deus. Então, do que Deus se agrada? Quando você sacrifica racionalmente o seu corpo, né, com tudo que a sua alma, o seu espírito, a Deus de maneira santa. Isso é agradável a Deus. Irmãos, isso não é uma tarefa fácil, tá? Embora eu esteja falando assim, parece ser uma coisa bem simples e prática, e, na verdade, não é uma tarefa fácil. Nessa mesma carta, quando a gente volta, né, no capítulo 7, Paulo deixa claro que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer muitas vezes, mas o mal, que racionalmente ele não quer fazer, ele se pega já fazendo. Paulo trata da nossa miséria, mas ele também trata da graça de Deus em nos santificar, em nos separar para Ele. Deus nos ama tanto que Ele nos resgata de um império de trevas, nos transporta. E quando Deus olha para nós, Ele não vê Iveson, o pecador. Ele não vê, né, Fernando, o pecador. Mas Ele vê o sangue do seu Filho Jesus, que é santo sobre nós. E é isso que faz o Senhor nos perdoar. É isso que faz o Senhor enxergar nossa dívida cancelada. E é por isso que Paulo ele começa algumas das cartas, não é o caso de Romanos, mas algumas das suas cartas ele escreve aos santos que estão reunidos em tal lugar. Às vezes a gente não tem clareza ou revelação disso. Então, por vezes, né, em alguns contextos, algumas pessoas, eu já ouvi assim, você vai ouvir a pregação e a pessoa... E é verdade, tá, irmãos? Eu não quero dizer aqui que nós não pecamos, entenda. Mas se enfatiza, é porque nós somos pecadores, e nós somos pecadores, e nós somos pecadores, e assim, nós éramos pecadores. Se você ainda é pecador, é porque, de fato, você não é discípulo de Jesus, ainda. Isso não quer dizer que você não peque. Espero que a igreja esteja entendendo esse raciocínio. Mas Paulo ele tinha a revelação disso. Então, quando ele escreve à igreja, mesmo para trazer exortação, porque existia pecado no meio da igreja, ele não começa aos pecadores que estão reunidos em Filipe. Ele fala aos santos. Mesmo que pequemos, mas é assim que Deus nos vê, como alguém que se oferece de maneira viva, santa, e Paulo fala que isso é agradável a Deus. No capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo fala isso, mesmo sabendo da nossa miséria, ele fala, mas não há mais condenação para os que estão em Cristo. Amém? E hoje nosso maior desejo é obedecer e agradar a Deus, não para ir para o céu, simplesmente, não por meio do inferno, mas por termos entendido esse sacrifício de Jesus. E em forma de gratidão e adoração, nós nos entregamos a Ele. É como quando nós estamos apaixonados, né?
início de namoro, de relacionamento, você quer fazer tudo para agradar a pessoa, mesmo que aquele não te agrade, mesmo que não seja o lugar que você quer ir, mesmo que não seja a comida que você naturalmente come. Você faz tudo. Por quê? Porque você está apaixonado por aquela pessoa. Então é assim que nós devemos viver por Jesus. Mesmo que desagrade a nossa vida, mesmo que vá de encontro aos nossos desejos. Mas a gente faz isso para agradar o Senhor. E aí Paulo diz, sabe o que é que agrada ao Senhor? Você se sacrificar de maneira viva e santa. Isso é agradável ao Senhor. Sabe qual é o tipo de sacrifício que Deus gosta? Às vezes ele se sacrifica, né, num contexto religioso para fazer um monte de coisa. Mas Paulo está dizendo, sabe qual é o tipo de sacrifício que agrada ao Senhor? Não é, às vezes, você se endividar para ajudar o irmão, né? Não é, às vezes, você fazer uma viagem missionária. Isso faz parte também, e é bênção e é bom. Mas não é esse tipo de sacrifício principal que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é você se oferecer a Ele. Isso agrada a Deus. Paulo ele termina esse verso 1 dizendo que esse é o nosso culto racional. Você se oferecer como um sacrifício vivo. Isso é um culto racional. Isso a gente só entende à luz do Evangelho, irmãos. De fato, entender o que é esse racional, pela graça de Deus. Se eu não entender isso, qualquer coisa que eu faça, por mais que eu me esforce, vai ser irracional. É irracional todo o seu esforço. É irracional todo o meu esforço. Se você obedece a Deus por qualquer outra razão que não a gratidão a Ele, você está fazendo isso de maneira irracional. Racional é obedecer a Deus, motivado por gratidão, por graça. A partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que o sacrifício total e completo de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. E quantos de nós, por mais que a gente se esforce, a gente está vivendo de maneira irracional diante de Deus? Caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não estará raciocinando bem. Não estará olhando para o que Jesus fez. Se o que ele fez não o leva a quebrar o gelo que lhe reveste a alma, você precisa se perguntar se algum dia você entendeu o Evangelho. Essa é a verdade. A partir do momento que você entende a graça, o amor de Deus, não se oferecer a Ele como um sacrifício se torna irracional. Em outras palavras, é como se fôssemos tolos, burros. Não receber tudo isso que recebemos do Senhor e não retribuir a Ele se oferecendo. Muita gente pode pensar que se entregar completamente é irracional, é fanatismo. Não, fulano está maluco. Tá fanático. Isso é a coisa mais racional que podemos fazer. Ser um sacrifício vivo era estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga em relação a qualquer área da vida e passivamente estar disposto a agradar a Deus, agradecer a Deus por tudo que ele envia em qualquer área da nossa vida. Esse é o nosso culto racional, se entregar a ele por inteiro. Versículo 2. Desse capítulo 12. Paulo vai falar, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto bem conhecido. Então, Paulo nos apresenta aqui o não se amoldar, o não se conformar, não tomar forma do mundo. E aqui mundo não é um mundo no sentido físico, material. É para não tomarmos a forma da cultura indiscriminadamente pecaminosa do mundo. A imagem que Paulo tem aqui é, de fato, uma forma, como uma forma que a gente faz um bolo, por exemplo. Você pega aquela massa líquida e você coloca numa forma de coração, depois que passa um tempo, essa massa vai tomar que forma? De coração. Passando-se um tempo, no fogo, se for de estrela, vai tomar uma forma de estrela. Então, o que Paulo está falando é, você não tome a forma, né? Porque no começo é como se assim, o bolo nem imagina que ele vai sair dali quadrado, imagina? Líquido, não, mas depois de um tempo ele vai sair de lá quadrado ou redondo. Então, por vezes, a gente está vivendo isso, a gente está inserido numa cultura que a gente nem imagina que, no final das contas, a gente vai sair lá no formato daquela cultura. E é exatamente isso que acontece. Não se amoldem ao tempo, à cultura. Quando Paulo fala de não tomar a forma do mundo, é isso. E nós estamos sendo amoldados por nossa cultura, muitas vezes até sendo engolidos por ela, e a gente nem se dá conta. A gente está tão acostumado a receber informações e a maratonar nossas séries que a gente não se dá conta que, por vezes, a nossa série preferida, que a gente maratona, ela tem relações sexuais explícitas, ela tem adultério, ela tem relações homoafetivas, mentira.
Tem todo tipo de pecado e informações contrárias àquilo que cremos, ou que pelo menos dizemos que cremos. Mas a gente está tão acostumado, e é tão legal assistir aquela série para chegar no outro dia e poder comentar com os amigos de trabalho, com os amigos da faculdade, que aquilo dali não nos causa espanto mais. A gente está ali assistindo algo e, de repente, acontece algo que é pecaminoso, mas a gente está tão acostumado. O adultério, por exemplo, vou usar o adultério, já foi tão romantizado, que, por vezes, a gente corre o risco de se pegar assistindo um filme, quase torcer para que o marido fique com a amante no final do filme. Porque nós fomos sendo amoldados por essa cultura. O que nós deveríamos fazer mesmo é assistir um filme e, no primeiro ato de adultério, a gente desligar aquilo ali e não assistir mais. Aquilo não faz parte, irmãos, da nossa cultura. Aquilo ali não nos acrescenta. Então, se a gente está permissivo a isso, é porque tem algo no nosso coração que precisa ser resolvido. Estamos muito acostumados com isso. E a gente precisa fazer um esforço grande. Vou dar um exemplo meio prático. No meu contexto da universidade, é normal começar uma reunião com bom dia a todos, todas e todes. Eu ouço isso todos os dias. E se eu não tomar cuidado, eu chego aqui, bom dia para todos e todas, para irmãos e irmãs. E veja, é sutil, não parece ter um problema, sabe? Eu falar aqui, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Só que isso vem mascarado de um conceito de ideologia de gênero, de feminismo, de pregar que nós somos diferentes, quando, na verdade, diante de Deus somos iguais, mas, claro, o Senhor nos fez com características diferentes. E isso faz parte da cultura, e, às vezes, eu estou amoldado, nem percebo. E, às vezes, na reunião, durante um tempo, eu fui chefe de departamento e tinha que presidir reuniões, e, por vezes, eu via tanto aquilo que eu ficava tentado, eu tinha que fazer um treino muito grande. Primeiro, eu tinha que fazer um treino lá para nossa igreja, porque várias vezes eu comecei a reunião, então, vamos orar. Ou amém, no meio da reunião, que o pessoal lá não fala amém. E também tenho que ter cuidado para que não vá de encontro aos meus princípios e começar uma reunião com todos e todas. A gente foi numa reunião, numa formatura, numa colação de grau, estava com Cíntia, e era uma universidade cristã, que tem confessional lá em João Pessoa. E aí todo o grupo de reitor, pró-reitores, professores são cristãos. E aí o reitor deu uma palavra inicialmente e eu falei, Cíntia, que bênção, porque eu estava num contexto que para mim é natural, universitário, mas ouvindo menções da palavra de Deus, começar uma colação de grau, orando, abençoando as pessoas que estavam se formando ali. E aí teve um pró-reitor que ele pegou a palavra e ele começou assim, boa noite a todos e todas. Eu falei, não... E aí, certamente, irmãos, ele não fez por maldade, mas ele provavelmente dá aula em outras universidades, em outros contextos, que aquilo estava tão ligado a ele que ele soltou aquilo no meio da igreja, que era igreja. Estava ali. Então, como a gente precisa não estar amoldados a essa cultura? Paulo vai combater o tomar a forma, mas ele vai além. Ele não fala só, cuidado, não entre na forma, não é só isso. Além de você não pular na forma, tem algo que você precisa fazer. Transforme-se, não tome a forma e ainda mude. E através de que vem essa mudança? Olha o que ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só assim a gente vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação de mente tem a ver com encher nossa mente com o Evangelho. Renovação de mente não é simplesmente pensar em coisas boas. Inclusive, Paulo escreve isso em outro contexto. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, ele vai falar o que deve ocupar o nosso pensamento. Paulo, eu vejo que ele era bem enfático sobre essa questão do pensamento. Uma vez, Nando estava ministrando lá em casa, para a igreja de João Pessoa, uma palavra que falava sobre alma, sobre os nossos pensamentos. E eu falei, Nando, eu sempre penso, no meu contexto, eu gosto dessa versão que fala, quando Paulo diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é isso que permeia, o que passa o pensamento. Porque no nosso pensamento passa um monte de coisa, boa e ruim, o dia inteiro. Mas ocupação, eu falei para ele, ocupação me lembra da minha época de guerrilha, quando eu era invasor de reitoria. E a gente ocupava reitoria, MST, greve de rodoviário, tudo isso eu já fiz, irmãos. Glória a Deus, eu fiz. Não faço mais. Fui liberto. E aí a gente fazia o quê? Ocupação. O que é ocupação? Quando a pessoa fala, fulano, vai ter uma ocupação, greve, MST, não sei onde. Vamos. Não era pegar a mochila, você tinha que levar uma mala. Você tinha que
montar tenda, você tinha que ficar. Então, quando Paulo fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento, essas coisas boas elas têm que morar na nossa mente, né? Então, não é simplesmente pensar numa coisa, não é isso. É nos encher, nos inundarmos nossa mente com a cosmovisão cristã, ou seja, enxergar o mundo agora através das lentes de Cristo. Não é mais o que eu acho. Eu vou fazer isso. Aquilo ali, nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Não é o que você acha, não importa o que você acha. É o que Cristo diz a respeito. Não importa mais. Se você falou que você perdeu o governo da sua vida, se você entregou o governo da sua vida para outra pessoa, você vai fazer aquilo que a pessoa diz que tem que fazer, não é o que você mais pensa fazer. Só que isso é constantemente, naturalmente e diariamente, esse velho homem, esses nossos achismos, nos assedia, né, diariamente. E a gente precisa, de fato, posicionar a nossa mente. O cristianismo não é uma lista de regras do que pode e do que não pode. Isso não é legalismo religioso, não é moralismo. O evangelho do reino é as boas notícias. Evangelho não quer dizer boas notícias, e do reino tem a ver com o governo. Então, são as boas notícias do governo de Deus sobre nós. Então, é Ele quem governa. Transforme a mente de vocês com o evangelho, inunde a mente de vocês com o evangelho ao ponto de vocês enxergarem o mundo da perspectiva de Cristo, ao ponto de enxergar todas as coisas como Cristo enxerga. Essa visão redefine toda a realidade da nossa vida. Você não é mais influenciado por sua cultura, mas você é moldado e transformado pela sua nova mente, que é a mente de Cristo. É isso. Tem aquela história, né? A gente já ouviu isso várias vezes. Como se sabe, as pessoas que trabalham com cédulas no Banco Central, como se sabe que uma cédula é falsa, estudando a verdadeira. Então, a gente precisa ter nossa mente absolutamente inundada pelo que é verdade, pelo que é a palavra de Deus. A gente ouve, né, essa questão assim, a expressão, a igreja, sei lá, no sul tem um comportamento da igreja no norte, no nordeste, e entre países é que tem mesmo. Lá eles fazem isso porque é cultural, né? Eu já ouvi isso várias vezes, e eu falo sempre isso. Querido, você tem que entender qual é a cultura do reino, porque a cultura do reino é no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, até em Marte, se você for. Existe uma cultura do reino. Você não faz parte de um reino? Ou nós fazemos parte do Brasil? Nós somos embaixadores de um reino, né? Na verdade, a gente está habitando aqui, esse não é nosso país. O que é a embaixada? O que é a embaixada americana no Brasil? É um pedaço do solo americano dentro da cidade de Brasília, não é assim? Quem que manda ali dentro? É os Estados Unidos, não é isso? A gente não tem, enquanto país, Brasil não tem gestão. Então, se você é um embaixador do reino, você pode até habitar ali naquele lugar, mas você não faz parte dali. E aí, qual é a cultura desse seu reino? É isso que você tem que buscar, não é a cultura do Brasil. Então, qual é a cultura do reino de Deus? É essa cultura que a gente deve seguir. Renovação de mente não se refere a pensamentos verdadeiros somente, mas a tudo que influencia nossa mente completamente. Eu gastei mais tempo nos 2 primeiros versículos. Se os irmãos estão pensando, ele vai ler os 21 assim. Não, era só 1 e o 2. Calma. Agora a gente vai ler em bloco. É porque é quase meio-dia, né, William? A gente atrasou um pouquinho hoje, mas vai dar tempo. Eu prometi ao William que era até 40 minutos. Esses 2 primeiros versículos, eles resumem bem, por isso que eu gastei mais tempo, a vida cristã, tá? Daquilo que Paulo vem tratando, né, anteriormente. E a partir do versículo 3 agora, ele vai trazer exemplos mais práticos. Então, vamos ler em bloco agora, do 3 ao 5. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo começa agora falando sobre a visão do mundo que devemos ter, né? E aqui ele fala sobre a visão que devemos ter de nós mesmos. O Evangelho ele traz uma visão correta da nossa identidade. Isso só acontece pela graça de Deus. Presta atenção no início do versículo 3. Ele fala, porque pela graça que me foi dada, ou seja, pela graça de Deus que ele recebeu, aí ele fala para a gente isso aqui. Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Perceba que Paulo começa falando pela graça que me foi dada e que o Evangelho nos traz uma visão equilibrada de nós mesmos, de quem somos em Cristo. Então, Paulo fala, não pense que você é mais, mas também não pense que você é menos. Você se equilibre aí. Saiba quem você é. Você precisa descobrir quem você é em Cristo. Você precisa entender sua identidade.
C.S. Lewis ele fala o seguinte, que ele não conheceu, num dos livros dele, ele fala assim, que ele nunca conheceu uma pessoa não cristã que admitisse que é orgulhosa. E aí, nesse livro, ele fala assim, é difícil até entre nós cristãos admitirmos, né, se eventualmente somos orgulhosos. Você já percebeu? Você conversa com o irmão, se ele vai confessar um pecado, se tem um discípulo, ele pode até falar de coisas que você julga até ser mais profundo. Ele pode dizer, né, sei lá, que ele tem inveja, ele pode abrir o coração, dizer que ele tem problemas com pornografia. Ele pode falar até coisas que a gente pode julgar mais profundo, mas é muito difícil chegar para alguém e dizer assim, rapaz, eu sou muito orgulhoso, ore por mim por isso. A gente tenta mascarar esse sentimento, na verdade. Eu conheço uma pessoa bem ligada a mim, e quando, né, já aconteceram alguns conflitos, e eu falava para a pessoa assim, isso não é orgulho? A pessoa fala, não sou orgulhoso não, é porque eu gosto de curtir a minha raiva. Então, criei um novo conceito. Então, ficava ali remoendo, não queria pedir perdão, mas falava, eu gosto de curtir. Existe, quantos de nós, irmãos, quantos de nós não curtimos nossa raiva? Não é? Não é não? É só casar para você ver isso. A gente curte que só a raiva porque a gente não quer pedir perdão, não é não? Eu mesmo, eu tenho crescido nisso, graças a Deus, né? Minha esposa, ela está por aí. Mas, falhado também, muitas vezes. Difícil ouvirmos alguém falando que é orgulhoso ou convencido de si mesmo. E é isso que Paulo combate. Não pense além, não. Pense no que convém. Mas o que a graça... Ele começa falando, pela graça de Deus eu falo para vocês, não pensem além. Ou seja, a graça de Deus é o que nos alinha. É a graça de Deus que nos coloca no prumo. E aí Paulo diz, por conta da graça eu digo a você, não pense além do que você deve pensar, não. Pense com moderação. Mas o que nos faz pensar com moderação é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, a gente não pensaria pouco de nós mesmos, não, sabe? E do outro eu nem vou comentar, né? O mau entendimento do Evangelho gera em nós um sentimento de superioridade. É muito fácil escorregarmos isso. Um mau entendimento. Quando você não entende que você foi resgatado por graça, que não tem nenhum mérito seu nisso aí, que não tem nenhum esforço seu, foi graça de Deus, aí você olha para o pecador falando, eu estava nessa situação até ontem, e graças a Deus que ele me resgatou. Se a gente não tem um bom entendimento do Evangelho, a gente se olha como superior. Mas eu não saí, por que ele não sai também? Entende? Então, como a gente precisa ter esse alinhamento da visão? Paulo fala, mais para frente em Filipenses, para considerarmos os outros superiores a nós mesmos, não é? Aí eu fiquei pensando, eu disse, Paulo, quando vai falar para os romanos, ele fala assim, pense com moderação, não pense além não. Mas quando ele vai para os Filipenses, ele já fala assim, você pega agora e do outro, pense que o outro é superior a você, ou seja, lhe fez inferior, não é isso? Se o meu próximo é superior a mim, eu, em relação a ele, passo a ser inferior. Eu fiquei pensando, será que Paulo... Deixa eu ver quando é que isso foi escrito. E eu descobri que Romanos foi escrito no ano 57 depois de Cristo, e que a carta aos Filipenses foi escrita em 62. E eu fiquei assim, conjecturando. Isso é conjectura, porque não está na Bíblia, né? Foi minhas viagens, assim. Eu fiquei pensando, rapaz, Paulo, no ano de 57, falou assim, pense com moderação. Mas eu acho que como a galera não pensava com moderação... 62, ou seja, 5 anos depois, eu já vou dizer assim, meu filho, pega o seu próximo e pense que ele é superior a você. Que é para ver se dava jeito na coisa. Eu tenho a leve impressão que era isso. Então, assim, primeiro eu vou dizer que ele pense com moderação. Depois, não, meu filho, pense que você é menor mesmo, porque o negócio não funcionou, né? Não funcionou, aí usou uma segunda alternativa. Ao mesmo tempo que sabemos que não somos nada, miseráveis somos, merecíamos o inferno, Deus nos dá a esperança de desfrutarmos de uma eternidade ao seu lado pela salvação em Cristo. E glória a Deus por isso. O Evangelho nos traz um profundo equilíbrio. Somos todos da mesma medida diante de Cristo, mas somos diferentes. Termos uma visão correta de nós mesmos nos leva a nos lembrarmos da graça de Deus e nos leva a lembrarmos que fazemos parte de uma comunidade de membros diferentes. O Evangelho não gera clone, irmãos. Não somos iguais. Mas a graça de Deus traz unidade em meio à diversidade. Que bênção, né? Somos um, embora sejamos diferentes. E é por isso que Paulo traz a analogia da igreja como um corpo. Não tem melhor analogia do que essa. E aí é que eu viajo mesmo, porque quando eu fico estudando essas coisas, como eu estudo naturalmente o corpo humano, eu viajo demais, assim. Então, que Paulo, assim, Deus deu uma revelação a Paulo grandiosíssima de comparar o seu povo ao corpo de Cristo que nós somos. Da mesma forma que os nossos órgãos são diferentes, nós somos diferentes, mas dependemos integralmente. Quando a gente estuda
né, o corpo humano, para quem não sabe, eu sou professor de anatomia humana, e no nosso contexto eu tenho vários colegas que são de diferentes áreas clínicas. Então, sei lá, tem um cardiologista, e aí tem um neurologista, e a gente sempre fica nessa brincadeira, né? E aí, né, sei lá, quem é cardiologista vai falar que o coração é o órgão mais nobre. Não, sem o coração você não vive, né? Se tirar seu coração você vai morrer, tá? E fica nessa brincadeira. Ah, mas também cérebro. E aí, de fato, é isso. Por mais que a gente tente isolar um órgão no corpo, ele não vai conseguir viver sozinho. E eu digo isso assim do ponto de vista científico. O meu doutorado, eu trabalhei com... Eu sou do time da cardiologia, então eu trabalhei com um modelo que eu tirava... Era em animais, né? Tirava o coração do animal e, numa máquina com sangue artificial, fazia aquele coração funcionar fora do corpo, né? Uma circulação extracorpórea. E o coração funciona. Ele funciona, assim, dá para deixar isso nessa máquina 48 horas, 2 dias, o coração batendo, claro, controlando temperatura, pH, diversas coisas, para mimetizar o corpo humano. Só que ele é desnevado, né? Então, os nervos que tinham sobre aquele coração, agora que eu tirei, ele é desnevado. Ele funciona? Funciona. Mas a gente vê na prática, assim, coloca adrenalina dentro daquele perfusato, o coração bate, 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 bate. Não consegue depois voltar ao seu ritmo normal, porque não tem um sistema nervoso para controlar aqueles batimentos. Então, a gente sempre, né, falava isso, olha, o coração funciona, mas também funciona cambaleante, funciona desregulado. E isso, toda vez, né, que eu vejo isso na minha prática, eu sempre penso, eu posso até me sentir forte o suficiente para caminhar sozinho fora da igreja. Vai caminhar? No início vai. Vai ler a Bíblia, vai orar, mas chegar um momento que o sistema nervoso que me controla, que às vezes é aquele meu irmão que me dá trabalho, que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que amar, que eu tenho que andar a segunda milha, não está ao meu lado, e isso não vai dar certo, não. Então, Paulo, ele trata da graça de Deus para nos dar uma visão equilibrada de quem nós somos, para introduzir que você precisa ser equilibrado, porque você faz parte do mesmo corpo. Embora seu irmão seja diferente, mas todos vocês são membros de um só corpo. Então, por isso que ele começa alinhando a nossa visão. Esse equilíbrio de pensamento é pertinente para o que Paulo vai introduzir aqui, porque ele vai falar que não somos apenas um corpo, mas que Deus distribui dons diferentes nesse corpo. Vamos continuar lendo, versículo 6, do 6 ao 8 agora. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha que interessante, Paulo começa falando para a igreja se oferecer como sacrifício, para que o que aconteça? Para que tenhamos uma visão equilibrada de nós mesmos, possamos descobrir que fazemos parte de um só corpo e que Deus vai distribuir entre nós dons. Para que você se ofereça a Deus com esses dons para a edificação do corpo. É para isso. Muitos dons são derramados na igreja, mas de nada adianta se você não se oferecer. Se ofereça. Se ofereça como sacrifício a Deus. Mas se ofereça também em prol do corpo dele, como igreja. Certamente, seus pastores, o seu discipulador precisa de você. A melhor coisa para um pastor, para um discipulador, para alguém que cuida de alguém, ouvir é assim, meu irmão, eu estou à disposição para servir. Né? Porque, por vezes, temos uma comunidade assim de muitos irmãos. E pode chegar alguém no nosso meio da gente pensar assim, eu preciso ministrar para aquele casal, não tenho tempo, deixa eu ver quem eu poderia pedir ajuda. Irmãos, eu vou dizer a vocês, por vezes é difícil. É ou não é? Pensa aí, você que discipula. Você pensa assim, poxa, fulano acho que não vai dar, cicrano não tem disposição, o outro não tem tempo, né? Cada um dentro das suas realidades, enfim, não estou trazendo condenação sobre ninguém. Mas que, de fato, a gente precisa se oferecer para que o corpo de Cristo se expanda, para que a igreja cresça. A gente precisa se oferecer também através dos dons. Irmão, se a igreja não é um curso online, que a gente senta na frente do computador, a gente recebe e você não precisa fazer nada. Isso não é essa igreja. Se a igreja não é Netflix, que a gente deita no sofá e recebe informação e dá risada, isso não é essa igreja. Se a igreja é trabalho. Igreja é sinônimo de trabalho. Não é lugar de simplesmente receber. A gente recebe, sim. A gente é servido, sim. Mas é lugar de servir. Servir ao corpo de Cristo. Percebam que tudo parte da graça de Deus e que todos os dons devem ser exercidos com graça, com prazer, com empenho, com sacrifício. Não tem nada que a gente faça no reino que não exija sacrifício. Nada. Entende? Até aqueles que parecem ser mais bobos, tipo, você passa um dia inteiro trabalhando, você chega super cansado, você tem que visitar uns irmãos.
Irmãos, muitas vezes eu vou pela graça de Deus, em obediência. Mas você acha que eu quero sair de casa? Não. Você está cansado, às vezes você teve um dia super pesado, tem um dia mal da nossa vida, né? Falei isso, foi quarta-feira. Eu cheguei em casa e falei para a Cintia, foi um dia bem cansativo, eu saí de casa às 6 horas da manhã, eu cheguei em casa à noite. Aí fui jantar e eu falei para a Cintia, hoje foi um dia tão difícil, tão difícil. Ela, sério, eu liguei para Fernando. Ela, então foi difícil. Então, e foi realmente assim, foi uma luta, né? Toda vez que a gente se expõe, vai fazer alguma coisa e vem aqui ministrar, a semana é difícil, foi uma semana com muitas lutas, angustiantes, na faculdade difícil. Nessa quarta-feira, especificamente, uma turma me dando muito trabalho, e aí não está indo bem, aí eu fiz uma atividade pontuada, tinha ido dormir 1h da manhã, fazendo um monte de caso clínico para eles resolverem. Aí corrigi em sala, teve gente que tirou 0. Aí, professor, o senhor poderia considerar isso aqui? Eu falei, não vou considerar, porque isso aqui não é nem a prova, eu estou dando uma ajuda a vocês. Começou uma discussão com a aluna, ela começou a chorar e saiu da sala, eu me excedi um pouco, eu falei, ai, meu Deus, misericórdias, vamos voltar, e depois reúne a turma, pedir perdão, confessar, ligar para o Fernando. Então, é sacrificial, tudo que a gente faz é muito difícil. No reino também é assim, né? Não é fácil. Então, Deus distribuiu dons entre a sua igreja, mas a gente precisa se oferecer a Ele diariamente, senão a gente não vai conseguir exercer esses dons. Então, Paulo começa falando que devemos nos oferecer como sacrifício vivo, depois ele fala quem somos em Cristo, dos dons que Ele distribuiu entre nós, e agora, para terminar o capítulo, a gente segue para o fim. Como viver? Me sacrificando, sabendo quem eu sou, agora com os dons que Deus me capacitou, o que eu devo fazer com tudo isso? Esse capítulo ele trata de um comprometimento do discípulo com o seu Senhor e com o seu corpo, com a igreja. E agora, a partir do versículo 9 até o versículo 16, a gente vai falar sobre o amor, porque o amor, de fato, é um combustível que nos leva a se comprometer. Versículo 9 fala assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, isso aqui é a prática do amor na igreja, tá? Paulo está escrevendo isso para a igreja. Não é o mundo ainda, ele termina o capítulo falando sobre os inimigos, então é a galera que está fora. Mas ele está falando para a igreja, ele fala no versículo 9, como a gente deve amar. E aí ele dá o roteiro, porque não é simplesmente amar o irmão. Existe uma forma correta de amar. Então, o versículo 9, ele fala que o amor deve ser sem hipocrisia. Seja sincero. Estamos falando desse contexto da igreja e nós temos problemas entre nós. Ou não? A gente teve uma conferência semana passada, que se eu puder resumir assim, foi uma oficina de gerenciamento de conflitos. Não foi isso, Daniel? E por que você acha que ele veio falar isso para a gente? Porque a gente não tem conflito? É porque os pastores falaram para ele que a gente é ruim. Não. É porque ele é igreja e ele sabe, né? Então, lá, em São Vicente, eles vivem a mesma coisa que nós vivemos aqui. Então, Paulo fala aqui, o amor seja sem hipocrisia, seja sincero, ame sem fingimento. Nós devemos ser leais ao amor de Deus. A verdadeira manifestação de amor é quando você é sincero com as pessoas. Se você não está disposto a confrontar quem você ama, é porque você não ama. Pense num contexto, quem tem filhos aqui, pense num contexto. Você vê seu filho fazendo algo errado, aí eu falo assim, sei lá, um filho fazendo algo errado contra outro filho. Aí você fala, eu acho que eu não vou falar não, porque o que será que Luquinhas vai pensar de mim? Eu acho que eu não vou confrontar ele não vou deixar. É isso que você faz com seus filhos? Não. E por que a gente faz isso com os nossos filhos? Porque a gente ama. E por que seu irmão, você está vendo pecar e você está calado? É porque você não ama ele. Essa é a resposta. Então, o amor, Paulo fala, seja sem hipocrisia, seja sincero. Irmãos, amar também não é entrar, né? Entrar com os 2 pés no peito do irmão, não. A voadora, não. Não. É com graça. É com amor. Mas é, sobretudo, com sinceridade. Irmão, eu te amo por te amar tanto. Eu vou te falar que esse caminho que você está indo não é legal.
Versículo 10, ele fala que o amor deve ser cordial. Corde, não é corde. Essa raiz dessa palavra tem a ver com o quê? Corde. Coração, né? Então, cordial tem a ver com sentimentos que têm origem no coração. São sentimentos verdadeiros, generosos, afáveis. Cordialidade é a manifestação explícita de afeto e simpatia. Então, como é que eu devo amar, meus irmãos? De maneira cordial, com manifestação explícita de afeto. Por vezes a gente vê irmãos assim, eu não gosto muito de abraçar, de falar, porque eu sou tímido. Mas é que você era tímido. A partir do momento que você é um representante do reino de Deus, a timidez não faz parte do reino de Deus. Claro que existem diferentes pessoas, né? Eu consigo chegar aqui na frente e, de repente, falar. Tem pessoas que nunca vão conseguir subir aqui para falar. Mas isso não quer dizer que, ao lado da pessoa, ela não possa abraçar a pessoa, não. Um aperto de mão, uma mensagem do WhatsApp. Irmão, eu te amo, eu estou orando por você. É mais fácil que você não vê, não dá aquela vergonha. Mas faça alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa amar de maneira cordial. Versículo 11, ele fala, não seja remisso no cuidado com seu irmão. Remisso quer dizer o que tarda em fazer ou dizer alguma coisa, que demonstra negligência, descuidado. Ou seja, se você não ama o seu irmão, você vai ser remisso. Você está vendo que ele vai cair no buraco, você está tardando em falar que ele vai cair no buraco. Você está sendo descuidado, você precisa cuidar do seu irmão. Versículo 12, Paulo traz 3 aplicações práticas que todo cristão deve fazer. Se regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverante na oração. Irmão, quem, sem a graça de Deus, consegue... Veja, não é se alegrar na esperança, não. Regozijar. Regozijo é um negócio que vai além da alegria. É uma alegria extrema. Então, Paulo diz assim, para você ser extremamente alegre na esperança, na expectativa do que vai acontecer. Não é no que já aconteceu, não é no que vê, mas é na esperança daquilo que Cristo fará. Você não vê ainda, mas você já fica assim mais que alegre por aquilo que Ele fará. E para você ser paciente na tribulação, pense numa coisa difícil, porque as lutas, elas vão minando a nossa capacidade de sermos pacientes. É ou não é? Quando você está em luta, não são os dias que você está mais impaciente, você está mais responsivo, você fica mais agressivo. Foram dias, falei para vocês, testemunhei, foram dias ruins essa semana, por várias coisas que estavam acontecendo no contexto de trabalho. Eu fiquei explosivo, eu nunca discuto com aluno, nunca. Acho que teve uma vez só, em todos os anos que eu dou aula, que já faz um tempão, que eu pedi, de maneira bem delicada, para 4 alunos se retirarem da sala, bem tranquilo assim, porque eu falei uma vez, 2, 3, estava uma galera do fundão fazendo barulho, e aí eu falei assim, né, gente, eu vou pedir... por favor, que vocês se retirem da sala, para eu poder continuar a aula para os amigos de vocês. E aí eles não quiseram e começaram a me dar um medo, assim, meu Deus, eu vou perder minha moral, né? Aquela preservação de imagem. O Senhor me deu um escape, aí o Senhor me deu um escape. Eu falei, então tá bom, a turma, eu vou colocar assim, vai ser 4 contra 1, ou sai os 4 ou sai eu. E a turma começa a votação a partir de agora. Aí era bom que era educação física, né? Aqueles caras 3x3, bem fortão, os caras, sai! Professor, sai, né? Aí resolveu. Foi a única coisa. E essa turma, depois eu chamei os 4, e a gente conversou, eles pediram perdão, meus amigos, né? Aí se seguem em rede social, se vê no corredor. Me chamaram até para a colação de grau, essa turma já formou. Tudo bem. Então, assim, eu estava em dias ruins, tribulação. Aí, primeira vez essa semana que eu discuti com a turma. Não é o meu natural. Ou seja, é muito difícil ser paciente na tribulação. A gente tem uma impaciência. A gente não responde como naturalmente responderíamos. Romanos 5,3 fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Percebe como é cíclico? Esse versículo de Romanos 5, é o mesmo livro que a gente está lendo, ele vai falar, nos gloriamos nas tribulações, a tribulação produz perseverança, a perseverança ela prova o teu caráter e vem para a esperança. Né? Então, Paulo está falando aqui, sejam alegres na expectativa do que Deus vai fazer. Sejam pacientes em meio às lutas. E mais, perseverar em oração. A gente tem uma tendência muito grande, quando as coisas estão difíceis, a gente fala para um, fala para outro, se estressa, mas a gente não ora. Já percebeu? A gente não quer perseverar, não é orar, é perseverar em oração. Provérbios 14, 29 diz assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Aquele que quer resolver logo as coisas agoniado é insensato. Insensato, vai fazer o que é errado. O homem prudente, ele é paciente. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, sendo assim, se você orar,
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Impaciência, para a minha vida, deve ser para vocês também, mas eu vou falar por mim. Impaciência é o resultado de pouca oração. É ou não é? Quando a gente está muito impaciente, muito inquieto, está orando pouco. Vamos concluir aqui, irmãos, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Ou é que retribuirei, diz o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Forte agora, não? Enquanto está no contexto de igreja, a gente ainda suporta, né? Não, tem que ir. Agora o inimigo. Aí pegou pesado aqui no final, né, Paulo? Romanos 12, 17, agora é sobre os inimigos, do 17 ao 21, é sobre perdoar. Não é fácil, isso é sacrificial. Não é fácil fazer o bem. A prova disso está no versículo 17. Olha o verbo aqui que Paulo usa para fazer o bem. Esforçai-vos por fazer o bem. Se fosse fácil, irmãos, não tinha essa palavra aqui, esforço, não. Então, para fazer o bem, tem que se esforçar. Não é fácil fazer o bem. Quando você vê uma pessoa muito bondosa, tenha certeza que ela tem uma vida bem sacrificial. Ela se sacrifica para fazer o bem. Não é fácil, não. Versículo 18. No que depender de vocês, tenham paz, né, com todos os homens. A gente precisa viver mais isso, porque por vezes eu penso assim, no que depender de mim, eu tenho uma tendência a dizer, não, isso não depende de mim, não, aí eu me safrar. Mas depende, viu? Eu sei que depende de mim, mas de vocês deve depender também. Então, se esforce para fazer o bem e viva em paz com todos os homens. Né? É difícil viver isso nesse contexto de mundo, quando a pessoa é muito diferente de você. Né? No trabalho, por exemplo. No meu trabalho, as pessoas são bem diferentes de mim, em vários aspectos. Né? Cristão, político, comportamental. É difícil viver em paz com pessoas assim, né? Que às vezes estão te atacando, são zombadores. Né? Então, é difícil. E aí você, com graça, tem que ser com graça mesmo, assim, com graça de Deus e com graça mesmo, assim, com sarcasmo até, falo para a Cíntia, porque por vezes eu vejo uns amigos assim, esse cara é conservador, ainda mais agora que o Brasil é muito polarizado politicamente. Então, eu sempre ouço isso, esse daí é conservador, cara, esse professor aí é bolsonarista, né? Antivax. A mulher dele não trabalha. Uma vez eu estava na reunião, um professor, sabia que os filhos dele não vão na escola? A mulher não trabalha, não toma vacina, tá, não sei o quê. Aí começou a ficar aquele clima tenso, né? E vai ter uma briga. Aí eu comecei a rir. Eu disse, rapaz, esse cara é detetive. Ele sabe tudo que eu sou. Aí o pessoal riu e tudo bem. E a vida seguiu. O primeiro momento do meu coração era o quê? Rapaz, o cara está me expondo aqui. Mas eu falei, que bom. E aí a gente convive. Claro, não é meu amigo, não frequenta a minha casa, não, né? A gente não tem relações próximas, mas a gente trabalha, a gente convive, a gente discute uma questão de prova, a gente, né, senta junto para corrigir um negócio. E tudo bem, no que depender de nós, vamos seguir em paz com todos. Né? Tenha paz com todos. Versículo 19, não se vingue. Deixe quieto, deixe para lá. Sabe aquela coisa? Deixe quieto. A gente fala muito para os filhos. Meu filho, se bater em você, não bata de volta, não. Venha e me fale. Não é isso que a gente faz? Então, 2 filhos. Se bater em você, não bata de volta, não. Me fale que eu vou resolver. É isso que Paulo está falando. Vê, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esse a ira não é a nossa ira, não, tá? Se você olhar assim, tanto que esse a está acraseado aí, né? É uma preposição, mas o artigo é definido. É a ira de Deus. Então, dê lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Isso é Deus falando. É como se fosse o pai. Fale para o pai, meu filho. Seu pai resolve. Porque eu não vou ter um filho 1, batendo no filho 2. Eu não vou chegar lá e vou espancar o filho 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou conversar, né? Mas se eu deixar eles se resolverem, eles praticamente se matam. E é isso que Paulo está falando aqui. Não vá se vingar, não. Fala para o pai. Ele é o justo juiz. Ele retribuirá, então ele resolve. É isso que Paulo está falando. Quase num contexto assim de família. Né? Perdoe ele. Isso é um sacrifício vivo. Jesus disse, se você sabe que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta e vai. Foi isso, Daniel falou isso semana passada, eu guardei essa frase. Se reconciliar é mais importante que ofertar. Se reconciliar é mais importante que ofertar. Deus não está preocupado com a tua oferta. Então ele fala assim, você está trazendo oferta, sabe que teu irmão tem algo contra você, deixa
Não me entrega, não. Resolve e depois você volta e me entrega. Então, se reconciliar é mais importante que ofertar. A gente ora a Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Vai ser na mesma medida. Então, se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. Então, eu queria resumir aquilo que a gente viu. Paulo nos exorta a nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala que isso é racional da nossa parte. Pela graça de Deus, entenda quem você é. Descubra a sua identidade. Tenha uma visão equilibrada de quem você é em relação aos seus irmãos. Saiba que Deus te deu dons e talentos. Seja diligente com aquilo que Deus te deu, para o louvor do Senhor e para a expansão do seu reino. Viva em paz com a igreja, amando seus irmãos e os seus inimigos. Perdoe os seus inimigos. Dê de comer aquele que tem fome, sendo seu inimigo. Dê de beber aquele que tem sede. É isso que o Senhor tem para a gente nessa manhã. Queria orar com você. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor mesmo quem faz tudo em nós, que ministrou, Senhor, essa palavra à tua igreja. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos isso. Que o Senhor nos dê graça de vivermos assim, Senhor. De nos sacrificarmos por completo, Senhor, como uma oferta agradável, uma oferta santa a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a reconhecermos, a termos uma visão equilibrada de quem somos em Ti, Senhor. Nos revela a nossa verdadeira identidade de filho amado do Senhor. Nos enche, Senhor, com dons e talentos para o serviço, Senhor, do Teu corpo aqui, da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, com amor entre os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a amarmos uns aos outros. A cuidarmos, Senhor, uns dos outros, Senhor. A sermos cuidados, mas também de cuidar de outros. E com aqueles, Senhor, que ainda não conhecem o Senhor, que estão no mundo, nos ajuda a termos paz com eles. Nos ajuda a perdoá-los, a amá-los também, Senhor, a servi-los para a glória do Teu nome, para que um dia eles também conheçam a Ti, Senhor, assim como nós conhecemos. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, irmãos.